questionado e espalhado em muitas publicações falsas na internet. O Brasil é um dos 52 países no mundo mais atingidos por fake news em relação às vacinas contra a Covid-19. O governo brasileiro vai distribuir um medicamento usado para o tratamento de malária para que seja usado em pacientes graves com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Nos últimos anos, o Brasil se viu tomado por uma tempestade invisível. Uma tempestade feita de palavras, imagens e medo. Cada nova notícia parecia trazer esperança ou pavor. E entre o silêncio das ruas vazias e o barulho das redes, nascia um novo tipo de contaminação, a desinformação. Enquanto o mundo lutava contra um vírus, nós lutávamos também contra a dúvida. E foi nesse território confuso entre o real e o inventado que o país começou a se perder em si mesmo. Em 2020, o número de mensagens falsas compartilhadas em grupos de aplicativo cresceu mais de 70%. Em muitos lares, a dúvida se tornou rotina, o medo um visitante permanente. No início de 2020, quando a incerteza pairava sobre o mundo, a esperança era encontrar a verdade. Mas o que se espalhou mais rápido que o vírus foi a mentira. Vídeos sem fontes, curas milagrosas e promessas em tons de desespero. Enquanto hospitais lotavam e famílias se despediam à distância, milhões acreditavam em soluções mágicas, em discursos negacionistas, em líderes que transformavam a ciência em inimiga. Em algumas cidades, pessoas recusaram vacinas por medo de boatos. Médicos relatam pacientes que preferiam remédios ineficazes divulgados na internet a seguir orientações médicas. Muitas notícias ganharam grande repercussão durante o período de pandemia, especialmente aquelas que tratavam de assuntos como tratamento e vacinas. Assuntos como a cura milagrosa de pastores que às vezes colocavam alguns vídeos na internet dizendo que água ou algum tipo de planta trataria o procedimento da Covid e traria a cura de imediato. A desinformação matou de forma indireta, atrasando o diagnóstico, afastando os pacientes dos hospitais e espalhando o medo de quem tentava salvar vidas. A desinformação virou uma segunda pandemia, silenciosa mas devastadora. Ela não atacava os pulmões, mas a razão. Quando o pior da pandemia parecia passar, outro tipo de contágio começou. O medo e a raiva deixaram de ser sintomas de uma doença biológica e se tornaram combustível político. As redes sociais viraram campos de guerra. As palavras fraude, corrupção, traição e liberdade eram usadas como armas. E, no meio disso, o povo confuso tentava escolher em quem acreditar. Bom, eu acho que as redes sociais, ela depende muito da forma que a pessoa usa, ou da forma que ela quer ser vista. Na época de pandemia não foi diferente, algumas pessoas usavam os meios de comunicações para transmitir, né, e propagar essas fake news sobre a doença, de que forma as pessoas podiam se curar, usavam de forma que elas pudessem ganhar mais dinheiro, ter mais engajamento com essas notícias falsas, e nessa época não foi diferente. Estudos mostraram que notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido que as verdadeiras. A mentira, na era digital, aprendeu a correr. Durante as eleições, mentiras foram compartilhadas milhões de vezes. As urnas foram desacreditadas, os votos colocados em dúvidas e a democracia enfraquecida. A dúvida virou arma e a raiva combustível para discurso que divide um país em 2 lados, cada um com a sua própria verdade. A mentira deixou de ser um erro e virou um projeto. A mentira sempre existiu, mas agora ela tem patrocínio. Cada clique vale dinheiro. Cada visualização reforça um sistema que transforma a ignorância em lucro. Na época de pandemia, muitos meios de comunicações, como o WhatsApp, Facebook, eu acho que eram os meios de comunicações mais utilizados, né? E muitas pessoas utilizavam desses meios para propagar essas notícias falsas de que a doença era só uma gripezinha, de que tinha um certo tipo de tratamento. Elas tentavam invadir o psicológico das pessoas, o emocional, e as pessoas às vezes acabavam entrando em desespero, né? Por conta que elas não tinham tanta informação. A informação chegava de uma maneira tão veloz, tão rápida, que acabava entrando de uma forma que não tinha tanto controle. E as pessoas simplesmente acreditavam ou às vezes deixavam de acreditar em algumas notícias.
Plataformas de internet tentam reagir, mas a velocidade da mentira é maior do que a da moderação. Um post falso pode alcançar milhões antes de ser apagado. No fundo, não é apenas sobre política, é sobre poder. O poder de moldar o que as pessoas acreditam ser verdade. Em meio a tantas versões, a verdade se tornou apenas uma opinião. Mas nem tudo está perdido. Em escolas, universidades e redações, há quem luta para reconstruir a confiança, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Projetos de checagem de fatos e oficinas em escolas começam a ensinar jovens a duvidar não de tudo, mas das fontes erradas. A verdade precisa de defensores, e talvez esse seja o papel da nossa geração: restaurar o que a desinformação destruiu. Talvez a verdade nunca volte a ser simples. Talvez ela precise para sempre ser procurada. Mas quando houver quem questione, quem investigue, quem prefira o silêncio da reflexão ao barulho da mentira, ainda há esperança. Porque, no fim, o que diferencia uma sociedade livre de uma manipulada é a capacidade de pensar e de duvidar com consciência.